Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Muitas notícias aí já acontecendo sobre o mercado da bola, né, do Glorioso. Eu avisei para vocês aqui no último vídeo, né? Fiquem ligados porque pelo menos 2 vídeos por dia a gente vai colocar aqui no canal do Medeiros para falar sobre as informações do vai e vem do mercado do Glorioso. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Medeiros, a hora é essa, se inscreva, é de graça, tá? E você não perde nenhuma informação do nosso Glorioso, 100% Botafogo aqui no canal do Medeiros, beleza? Bom, a principal chave da negociação do Botafogo com o Arthur Jorge é a parte salarial. Vamos falar sobre isso. Primeiro assunto, né? Todo mundo quer, nos próximos dias, ler a notícia, ver o vídeo de que o Arthur Jorge renovou com o Botafogo. Isso é fato. O torcedor do Botafogo quer a continuidade aí do Mister, né, do Arthur Jorge, que fez um grande trabalho em 2024, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas é preciso que a gente volte algumas casinhas para a gente entender em qual contexto que chegou o Arthur Jorge aqui no Botafogo, né? E o que o Botafogo precisa nesse momento fazer para convencer aí o treinador a ficar no clube pelo menos mais um tempo, né? Primeiro ponto, o Arthur Jorge, ele começa a aparecer para o mundo do futebol no Braga, né? Que é um time em Portugal que é considerado ali uma quarta, quinta força do futebol português, não está no nível de investimentos do Benfica, Porto e também do Sporting, não está, isso é um fato. E ele fez um bom trabalho no Braga, primeiro nas categorias de base, depois, quando teve a oportunidade nos profissionais, ele chegou ao 3º lugar do Campeonato Português, conseguindo a vaga na Champions, o que para o Braga é ótimo, né? O Braga, ele não investe no futebol português ainda para ser campeão português, né? Então você chegar com o Braga na Champions é um ótimo resultado, e ele conseguiu. Com isso, o Botafogo foi atrás do Arthur Jorge, ofereceu um salário melhor para ele, só que ele vinha das categorias de base do Braga, então ele não tinha um salário astronômico no Braga, ele tinha um salário ok, regular. Tinha acabado de subir ali, né? Era um treinador jovem que acabou de subir para o profissional, não tinha por que o Braga pagar rios de dinheiro para ele. O Botafogo foi lá oferecer um salário maior, atraiu o treinador veio para o Botafogo. Aqui no Botafogo ele chega e ganha o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, isso em menos de um ano. Agora, nesse momento, ele começa a merecer um salário realmente de treinadores de grandes prateleiras, treinadores top. Aí sim, ele começa a pedir e exigir isso, e é isso que funciona no futebol, é assim mesmo que funciona no futebol. Então ele tem contrato até 2025, em teoria, o Botafogo não deveria se preocupar com renovação agora, mas na prática não funciona assim. Não funciona por quê? Porque se o Botafogo paga um salário que não é muito alto, o Botafogo também não consegue colocar uma multa rescisória alta. Então a multa rescisória do Arthur Jorge, ela é baixa. E ele vem recebendo propostas de clubes do exterior, e esses clubes estão falando para o Arthur Jorge o seguinte: olha, eu pago a sua multa rescisória, você vem para cá ganhar um salário muito maior. E a gente sabe que isso mexe com a cabeça de qualquer profissional. Então, o Botafogo, nesse momento, ele ia conversar com o Arthur Jorge lá no Catar. O Botafogo, infelizmente, ficou muito pouco tempo no Catar, não teve tempo para ter essa conversa. Então, agora, nos próximos dias, o Botafogo está voltando agora para o Brasil, né, o elenco, todo mundo vai entrar de férias, mas a diretoria não vai entrar de férias. A diretoria vai conversar com os representantes do Arthur Jorge nos próximos dias, para que o Botafogo consiga fazer uma proposta para o Arthur Jorge de valorização salarial, e aí sim o Botafogo vai propor a ele um salário muito mais alto do que ele acertou naquele momento, lá no início, quando o Botafogo contratou ele. E o salário que o Botafogo pagava ao Luiz Castro e ao Bruno Lage era muito maior do que o Arthur Jorge ganha hoje. Mas isso fazia sentido na época, porque o Bruno Lage, por exemplo, foi campeão português pelo Benfica e estava no time da Premier League. Chegou a treinar o Wolverhampton da Inglaterra. Então o salário do Bruno Lage era muito alto já. Então o Botafogo, para convencer o Bruno Lage a vir para o Brasil, o Botafogo teve que
botar um salário lá em cima. Luiz Castro já tinha treinado o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, estava no Al Duhail do Catar, o salário também era muito alto. O Arthur Jorge não, por essas razões que eu expliquei aqui agora para vocês. Então, o que o Botafogo vai fazer agora? Arthur Jorge, vem cá. Vou te oferecer isso aqui de salário, né? Provavelmente muito próximo ali do que o Botafogo pagava ao Luiz Castro e ao Bruno Lage, né? Até mais um pouco, talvez. E aí vai ficar nas mãos do Arthur Jorge. O salário que o Botafogo vai propor ao Arthur Jorge vai ser um salário alto. Vai ser, sim, um salário realmente que dá para ele ficar no Brasil. Mas aí a gente não está ainda, né, na cabeça do Arthur Jorge para entender o que ele quer. Com esse salário que o Botafogo vai oferecer ao Arthur Jorge, se ele vai querer ficar no Brasil, né, com essa valorização salarial que o Botafogo vai dar a ele, ou se mesmo assim ele vai querer rumar à Europa. Falando em sotaque português. Ficou um lixo, né, esse sotaque português. Mas ok, beleza, é isso. Vocês entenderam. Bom, é isso. Situação do Arthur Jorge. Vamos aguardar. Tomara que o Arthur Jorge, né, com essa valorização salarial, resolva ficar, cara, mais um tempo aqui no Brasil, né? Eu acho que o momento agora é de continuidade. Não tem nenhum ano que ele chegou ao Brasil. Continua no projeto, pelo menos mais um ano, cara. Aí chega em 2026, quer ir embora em 2026, beleza, ficou 2 anos aqui, beleza. Pô, mas nem um ano, né? O momento pede isso, mais uma temporada pelo menos, né? A gente entende que o cara quer trabalhar na Europa, a gente entende tudo isso. Se o futuro dele é na Europa, ok, a gente entende, mas poxa, nem um aninho. Então assim, vamos ver, vamos torcer. Tomara que o Botafogo consiga convencer o Arthur Jorge a ficar no clube pelo menos mais uma temporada. Tá bom? Beleza, então é isso. Arthur Jorge, assunto a gente vai ter que atualizar nos próximos dias novamente. Danilo Barbosa, tem notícia do nosso volante Danilo Barbosa. O Santos fez proposta para tirar o Danilo Barbosa do Botafogo. Ele tem contrato até junho de 2025, tá? É um jogador que o Botafogo, quando contratou, ele ganhou ali a titularidade em alguns momentos, chegou a fazer bons jogos, mas depois que o Gregory chegou, meu amigo, o Gregory foi avassalador, né? Titular absoluto, Gregory jogando muito. Então, o Danilo Barbosa perdeu realmente um pouco de espaço, né? O Alan também chegou, então o Alan é visto com bons olhos para o ano que vem. O Alan faz a posição de primeiro volante. Então, assim, o Danilo Barbosa acabou ficando um pouco como opção. E outros clubes da Série A estão querendo ele. Santos já fez proposta, o Santos que vem da Série B para a Série A, vai jogar a Série A ano que vem. E o Fortaleza, soube que o Fortaleza também está querendo o Danilo Barbosa, tá? Mais um time aí, e o Fortaleza vai para a Libertadores. Fortaleza fez uma ótima campanha, tá? Então, boas chances aí do Danilo Barbosa sair do Botafogo. Vamos ver como é que vai ser as negociações. O Botafogo quer, obviamente, uma compensação financeira, não vai liberar de graça, mas existe sim aí uma boa possibilidade do Danilo Barbosa sair do Botafogo. Beleza? A gente atualiza vocês com mais informações a qualquer momento aqui no canal do Medeiros. Um abraço.